Mesmo com vacina disponível no SUS, as mortes por Covid-19 ainda são uma realidade em Belo Horizonte. Uma das piores epidemias de dengue da história em Belo Horizonte provocou até o momento neste ano 54 mortes. Porém, outro dado preocupa ainda mais as autoridades em saúde. A quantidade de mortes por Covid no mesmo período de 2024. Até o momento, 77 pessoas perderam a vida por causa da doença, que pode ser prevenida por uma vacina disponível a todos os públicos, diferente da dengue, em que o imunizante ainda está em fase inicial de fabricação. Os dados estão nos boletins epidemiológicos no site da prefeitura. Morreram mais pelo coronavírus nos últimos meses pessoas acima de 60 anos ou pacientes com comorbidades. Pelas ruas da capital, os idosos que já se vacinaram dão aquele puxão de orelha naqueles que estão desprotegidos. A dona de casa, Silma Araújo Santana, afirma que já tomou todas as doses contra a Covid. Sim, já tomei todas as doses. Eu estou prevenida e peço para todas as pessoas se prevenir também, né? Porque a doença, ela tá matando muito, né? Então nós temos que nos prevenir, né não? Vou conversar com a senhora aqui, fala pra gente seu nome completo. Maria do Carmo Figueiredo, 71 anos, gerente aqui do Caçulo das Meias. As pessoas não estão vacinando, acham que não precisa, entendeu? Não estão se cuidando, por isso que acontece isso. As pessoas têm que ser mais atentas, né, para a saúde, ainda mais agora nessa época de frio, né, que aí piora mais ainda. As doenças respiratórias, né? Isso, exatamente. Aí vem, né, pneumonia, vem rinite, sinusite, então as pessoas têm que vacinar. Contra a gripe também, né? Lecir de Amorim Seixas, eletrotécnico. Que idade, Lecir? 62. Conta pra gente, já tomou todas as vacinas contra a Covid? Com certeza, com certeza. É o único meio de proteção que a gente tem, né? De prevenção, né? Agora, a pior epidemia de dengue da história matou 54 pessoas aqui em Belo Horizonte. Já de Covid, foram 76. O que o senhor acha disso tudo? A Covid ainda matando mais que a dengue? Isso é complicado, né? Porque na epidemia mesmo da Covid, muita gente não vacinou e não adquiriu a doença. Então, muitos não têm aquela credibilidade, né? Aquela credibilidade na vacina. Porque muitos não tomaram e não adquiriram a doença. Em toda Minas Gerais, o número de mortos pela Covid também chama a atenção. Neste ano, até o momento, 377 pessoas perderam a vida por causa da doença. O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdócime, analisa o cenário e faz um chamamento àquelas pessoas que ainda não se vacinaram. Nós temos 377 óbitos já confirmados de Covid-19 em nosso estado até o presente momento. É um número que a gente considera, obviamente, que é alto. Se você colocar em tela que nós temos vacina disponível já no calendário do PNI, ou seja, são vacinas que já estão aí disponibilizadas com as variantes mais recentes da Covid. As pessoas que tomam a vacina, elas têm uma tendência muito baixa a terem sintomas mais graves e irem hospitalizar ou porventura vir a óbito. Portanto, o número ainda é elevado, a gente precisa chamar a atenção da população, daqueles grupos que estão previstos no PNI para que tomem a vacina, para a gente reduzir cada vez mais esse número, que a Covid ainda está aí circulando no nosso estado e no Brasil. E quando se analisa os números de Belo Horizonte, a situação é um pouco mais ainda complicada em relação à dengue. São 76 mortes por Covid, dengue ali batendo 54. Exato, né? O óbito por Covid, a gente precisa entender que ele pode ser evitado se a pessoa buscar a vacinação. Igualmente para a dengue, se a pessoa tiver os cuidados mais básicos, procurar a unidade de saúde, ela vai conseguir se hidratar e ter um manejo adequado. Portanto, esses óbitos, no caso de Covid, vamos tomar a vacina. Para quem, o grupo, né, acima de 60 anos, que é quem mais se hospitaliza por Covid, que é quem mais tem óbitos, as pessoas que têm aí doenças cardiovasculares, esse grupo precisa ter muita atenção, buscar a vacina e ter cuidados, caso tenha sinais e sintomas, utilizar a máscara, caso tenha sinais e sintomas, procurar a unidade de saúde, os hospitais, para ter um tratamento adequado.
Para a gente fechar, a cobertura vacinal da Covid hoje no estado de Minas Gerais gira aí em torno de quantos por cento, subsecretário? Em relação à vacina mais atual, que é a bivalente, que é aquela que já está atualizada em relação às variantes mais recentes. Os dados de cobertura atual giram em torno de 20%. Isso é muito pouco. A vacina está disponível, o Ministério fez uma compra, Minas Gerais já distribuiu a todos os municípios que está ali na unidade de saúde mais próxima. Portanto, a gente tem a Covid aí, nós falamos dos números de óbitos, então vale chamar toda a população que está aí colocada pelo PNI para tomar sua vacina e a gente conseguir aumentar esse índice de cobertura vacinal, chegar perto da meta que é 90%, pois aí sim nós teremos redução de óbitos, teremos redução de casos em nosso estado. Ouvimos o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdócime. Repórter Clever Ribeiro.